No vídeo de hoje vamos trazer Copasa, uma empresa de um setor resiliente a crises, mas o investidor precisa tomar cuidado com a dívida crescente da empresa. Confira essa e outras informações sobre a Copasa em nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos começar com os principais indicadores financeiros da empresa. Resumindo um pouco o que foi o primeiro trimestre de 2022 para a Copasa. A receita caiu 1% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, os custos subiram 12% quase, levando a uma queda de 14,4% no EBITDA, que fez com que o lucro líquido fechasse quase no mesmo patamar de 2020, ou seja, com uma queda de 23,8% em relação a 2021. Vamos ver em detalhes esses números e entender um pouco mais desse resultado. Falando das receitas da empresa, que cresceram 2,7% com a área de águas, mas perderam 7,6% na área de esgoto. Esse impacto da área de esgoto se deve principalmente devido à revisão tarifária negativa em agosto de 2021 e também a benefícios concedidos às vítimas das chuvas em Minas Gerais no início do ano, a serem compensadas pela agência reguladora. Olhando os custos administráveis da empresa, vemos que houve um aumento coerente com a inflação do período de um pouco mais de 10%, mas chama a atenção o aumento de 25% no valor de serviços de terceiros. Contratos desse tipo muitas vezes não têm correção pelo IPCA e usam outros índices que foram maiores no período. Além disso, com o cenário de incerteza, tivemos as empresas prestadoras de serviço, incluindo prêmios de risco maiores para fazerem o serviço. Em termos de custos não administráveis, tivemos aumentos significativos em diversos insumos da empresa, como energia elétrica, combustíveis e materiais para tratamento. O destaque vai para combustíveis, que aumentaram 48%. Com todas essas variações de custos, o EBITDA fechou o primeiro trimestre em 445 milhões de reais, levando a uma margem de 33,8%. O lucro fechou em um patamar pouco acima de 2020, em 167 milhões de reais. Em termos de investimentos, CAPEX, a empresa gastou 200 milhões no primeiro trimestre. A expectativa é fechar o ano com 1,4 bilhões praticamente. Portanto, a empresa precisa acelerar a execução dos seus investimentos para conseguir cumprir essa meta do ano de 2022. Em termos de concessões da empresa, a Copasa é responsável pela água de 11,8 milhões de habitantes e pelo esgoto de 8 milhões e meio de habitantes. Das 10 principais concessões, responsáveis por 51% do faturamento da empresa, a de Belo Horizonte vence em 2032 e é a primeira delas a vencer. Grande parte tem longo prazo, o que garante um certo nível de perenidade para a empresa. A situação hídrica, que preocupou no ano passado, pelo menos neste início de ano, está bem tranquila e vemos que tem apresentado um certo nível de melhora ao longo dos anos. A empresa destinou para pagamentos de dividendos 33,9 milhões de reais no primeiro trimestre. Esse valor representa quase 9 centavos por ação. Agora vamos ver os dados históricos da empresa. Desde 2015, os lucros foram crescentes, com o caimento do lucro em 2021. Lembrando que tivemos o desdobramento das ações em 2020. A relação preço por lucro já esteve melhor para o investidor. Percebemos que ela oscila em um patamar mais baixo, aí, abaixo normalmente de 10 vezes. O ROI da empresa está em 7%.
E comparando com outras empresas do setor, como Sanepar e Sabesp, é o resultado mais baixo desse conjunto de empresas. Em termos de proventos, nos últimos anos o valor foi bastante satisfatório para o acionista de Copasa. Houve aumento do lucro e do payout no período, mas já percebemos uma retomada de investimentos da empresa e uma redução do payout para 2022. O dividend yield está pouco acima de 5%, abaixo aí da sua média histórica de pagamento de dividend yield. O patrimonial da ação tem apresentado crescimento ao longo dos anos, o que é bom sinal para o investidor. Lembrando que tivemos um desdobramento recente nas ações, por isso a queda do gráfico. A relação preço por valor patrimonial está em patamar inferior à média histórica da empresa. A alavancagem, no momento, está em 2, subindo no último ano, especialmente devido ao aumento da dívida bruta. A maior parte da dívida está indexada ao CDI e podemos ver o impacto da alta de juros no cupom médio da dívida, que foi bastante relevante, saindo de 5,5% para 9,1%. As ações estão sendo negociadas a pouco mais de R$ 12. Podemos ver um movimento claro de aumento de valor entre 2017 e 2019, mas desde o início da pandemia, o valor da ação está se lateralizando. As projeções dos analistas para os próximos 12 meses levam a um aumento de 48% do valor. Quando calculamos o valor intrínseco das ações, chegamos a R$ 22. Portanto, é um valor bem acima da cotação atual da empresa. Comparando os ganhos passados, somente quem investiu há um ano apresentou prejuízo. Quem pegou o valor de 5 ou 10 anos atrás, seja pela valorização da ação ou pelos dividendos pagos, conseguiu um resultado melhor do que a inflação no período. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer investimento nas ações da Copasa. Do lado positivo, a gente tem relações de preço interessantes, não são todas, mas algumas estão interessantes, como o preço pelo valor patrimonial e a diferença em relação ao valor intrínseco. Ela é uma ação que tem um bom histórico para quem investiu no longo prazo. A expectativa dos analistas de aumento de valor da cotação e os contratos de concessão da empresa são contratos de longa duração. Do lado negativo, a gente tem uma empresa estatal, o que em determinados momentos pode ser complicado para o investidor. O crescimento da receita tem sido abaixo da inflação, os reajustes das tarifas. O aumento da dívida no último ano e maior indexação ao CDI, né? E aumentando assim o cupom médio da dívida, e com esse cenário que a gente tem de alta de juros, inclusive acabou de ser divulgado hoje o aumento de 1% no juro do Copom, então na última ata do Copom. Então a gente deve ter um cenário de maior estresse do ponto de vista de dívida e aumento dos custos dos insumos, que ainda não cederam, né, aos esforços aí para controlar a inflação, né, principalmente energia, combustível e os materiais aí de tratamento, que são os insumos básicos aí para a Copasa conseguir fazer o seu serviço. E nos deixe nos comentários se você gosta de investir nesse setor de saneamento básico, se tem ações da Copasa. E se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.